Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo, bom dia não, boa tarde, né? Já passou do meio-dia. Abra comigo em Mateus, capítulo 8, aleluia, verso 23 ao 27. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor enquanto você procura a palavra do Senhor na tua Bíblia. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que lindo, né? Aqui diz, né, que na palavra do Senhor, que entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Isso foi antes do Senhor, né, dizendo como devemos seguir a Cristo, como devemos segui-lo, né? Ali quando ele dizia para um escriba, um pouquinho antes ali do verso 18 ao 22, que as raposas têm covis e que as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, não tem repouso. Isso quer dizer o quê? Que Jesus não era aceito, né, no mundo, e ainda continua sendo assim, até a vinda do nosso Jesus, aonde ele vai ali governar, não tem tido a aceitação o Filho do Homem. Nós somos filhos de Jesus, de Deus, através de Jesus Cristo na cruz. Assim como Jesus sofria as perseguições e ele não era aceito, muitas das vezes nós não somos. Então, aqui quando diz, né, que Jesus disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Isso estava dizendo a respeito dos mortos espirituais, aqueles que não creem, deixa eles para trás e segue a Jesus. Vai intercedendo, vai buscando na presença do Senhor, mas não permita que o mal, aquele que está morto espiritualmente, venha te abalar. Busque força naquele que te fortalece, que é Jesus Cristo de Nazaré. E entrando ele no barco, Jesus entrou no barco, logo depois que ele disse isso para aquele escriba, né, que era um homem ali, conhecedor dos direitos, de tudo mais da lei. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Olha só, ali Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus mortos. E então, quando Jesus entrou no barco, os discípulos seguiram Jesus. Eles estavam confiantes. Eles tinham acabado de ouvir de Jesus de que os mortos ficariam, né, sepultando ali os seus mortos, mas aqueles que crescem em Jesus iriam segui-lo. E eles seguiram Jesus, eles estavam confiantes. Eles tinham acabado de ouvir uma instrução do mestre. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Veja bem, aqueles discípulos, eles seguiram Jesus, eles confiavam em Jesus, eles acreditavam em Cristo, eles estavam ali vivos com Cristo. Mas, né, no mar levantou-se uma tempestade. Isso que o Senhor Jesus disse para teu coração. Muitas das vezes vamos estar sim na presença dele, seguindo ele, confiando nele, mas nem por isso não quer dizer que não vai ter levante, que não vai vir tempestade, que não vai vir um momento ruim. Sim, nós vamos passar também pelos momentos ruins, pelos dias maus, assim como aqueles discípulos ali estavam com Jesus no barco, mas Jesus estava em repouso, estava, né, dormindo. E muitas das vezes você vai ver, você fala assim: mas Jesus está no meu barco, eu entrei nesse barco, eu segui Cristo, eu estou com Cristo e eu estou vendo o levante, mas eu não tenho visto o manifestar de Jesus. Eu tenho visto que Jesus não tem dado resposta, Deus não tem dado resposta para minhas perguntas, para as minhas petições. Assim como aqueles discípulos estavam passando por um momento e Jesus estava dormindo. Talvez você possa estar passando por esse momento de aflição na tua vida e tem procurado uma resposta, uma solução, uma saída, e você tem visto ali que está tudo revirado, mas você não tem visto
uma resposta da parte de Deus, como se Deus estivesse dormindo, assim como Cristo, né? E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, aqueles discípulos ali, eles foram buscar o Senhor acreditando que eles iriam perecer. Eles estavam perecendo. Não, e Jesus queria que eles manifestassem uma fé, dizendo: Senhor, vamos um olhasse para o outro e falar: nosso mestre está dormindo, mas vamos crer que ele é conosco e que nós vamos passar por tudo isso. O Senhor às vezes quer que nós olhamos para aquilo que já foi plantado em nós, a fé que existe em nós, e nós, com essa pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, começamos a nos alimentar e regar essa sementinha, buscando na presença do Senhor, orando, né, buscando, jejuando, alimentando essa sementinha de pequena fé que existe aí dentro de você. O Senhor queria que aqueles discípulos ali agisse de uma outra maneira, e aquela pequena sementinha ali dentro de nós vai crescendo e fica uma árvore frondosa, grande, forte, porque crê que Jesus está ali. Amém? Glória a Deus. E então ali, e os seus discípulos aproximaram dizendo, né, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então Jesus ali estava querendo dizer: olha, se vocês acabaram de ouvir que os mortos sepultam os seus mortos, mas né, quem crê em mim segue-me, né? E se vocês estão me seguindo, vocês acham que eu realmente não estou no controle de todas as coisas? Descansa, não fique atemorizada. Era isso que Jesus queria. Alimenta essa fé de que eu estou com vocês. Tudo vai dar certo. Nada saiu do meu controle. Né? Então Jesus falou que eles tinham pouca fé. Então isso que o Senhor quer que nós venhamos, pegar essa fé que tem dentro de nós e seja regada todos os dias, que a gente venha ali confirmar essa fé com a palavra de Deus. A palavra nos fortalece, nos anima, né? Pega a palavra de Deus todos os dias, ora, busca na palavra, né? Se alimenta do pão da vida, amém? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha só, Jesus, ele levantou e acalmou a tempestade, né? O Senhor falou que eles tinham pouca fé, porque eles achavam que estavam perecendo, mas Jesus parecia estar dormindo, né? Mas ele estava ali. Ele não ia permitir aquele barco ir a pique, ele não ia permitir eles se afundarem, o Senhor não ia permitir eles morrerem, porque eles estavam vivos em Cristo Jesus, eles estavam seguindo o Mestre. Então o que o Senhor está dizendo? Você está seguindo a Cristo, você tem buscado em Jesus, tem buscado a resposta em Deus, você tem se dedicado tempo para o teu Deus poderoso e santo. Creia, Ele está no controle de todas as coisas, não tenha medo. Ele vai levantar no momento certo, ele vai repreender o vento, né? Ele vai acalmar o mar e vai seguir-se grande bonança. Olha só, depois de uma tempestade vem a bonança. O Senhor queria que aqueles discípulos entendessem que Ele está conosco. Ele não disse que não iríamos passar a tempestade. Ele não disse que se nós entrássemos no barco nós não iríamos passar aflição. Não, ele não garantiu isso, porque ele mesmo, sendo filho de Deus, ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Ele não tinha um lugar, porque ele era rejeitado. Mas ele estava dizendo, sempre pode vir a tempestade, pode vir o levante, pode vir a falta, mas ele está no barco e ele vai acalmar, ele vai repreender os ventos, ele vai repreender o mal, ele vai repreender a desordem, ele vai repreender, né, o espírito maligno, a depressão. Ele vai repreender toda enfermidade espiritual, ele vai repreender todo o mal que possa agir na tua vida, toda doença maligna que está sobre você. Ele vai repreender no momento certo e depois vai seguir-se grande bonança, grandes momentos de alegria, grandes alegrias vão vir, aleluia. Antes dessa bênção chegar, às vezes é necessário passar por uma tempestade para que o Senhor possa ali testificar na nossa fé. O Senhor estava testificando a fé daqueles homens e ele disse, homens de pouca fé.
Mas o Senhor também disse na palavra dele, se a tua fé for pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, né? Você pode dizer para um monte, para ele mudar, que ele muda. Você pode fazer milagres. Você pode fazer grandes coisas. Então o Senhor queria que aqueles homens exercessem a pouca fé. O Senhor não estava ali preocupado com o tamanho da fé, mas o Senhor queria que eles exercitassem a fé. Então nós temos que começar a dar ordem para que o mal bata em retirada, dizendo que nós não aceitamos o nome de Jesus, que nós somos filhas amadas, filho amado do Senhor, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não aceite a derrota, não aceite que a tempestade às vezes vem, o levante vem para nos amedrontar, mas o Senhor está dizendo, exercite a fé que você tem, aleluia. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse homem é Jesus de Nazaré, é o Messias, o Filho de Deus, o amado, que desceu no céu, o verbo que se fez carne e foi na cruz, crucificado para me salvar, para te salvar, para remir os nossos pecados, para nos transportar para um mundo de esperança, onde nós não tínhamos esperança antes, porque sem Cristo nós não tínhamos acesso ao Pai, nós não tínhamos a possibilidade de uma salvação, mas Cristo veio e foi ali o Cordeiro que expiou o pecado de uma humanidade. Ele é o nosso Salvador, você pode crer e falar isso, Jesus é o meu Salvador. Nenhuma tristeza, nenhum mal, nada pode vir me abalar, nem a tempestade que eu estou vendo diante de mim não vai me abalar, porque Jesus está comigo, Jesus está no meu barco. Você pode dizer isso? Jesus está no teu barco, Jesus está contigo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não fique apavorado. Assim como aqueles discípulos, por um momento você se apavorou, creia, Jesus está com você. Eles estavam com o mestre. É humano, eles também eram humanos. O Senhor queria que eles exercitassem a fé. Por isso está aqui essa passagem, o Senhor nos falando. Eu sei que você temeu, eu sei que você está temeroso, eu sei que você está com medo do resultado, eu sei que você está com medo, né, do fim de tudo isso, eu sei que você está com medo, do diagnóstico, eu sei que você está com medo de ficar sem emprego, eu sei que você está com medo daquilo que o mundo tem apresentado diante de você, mas o Senhor está dizendo, acalma, tenha fé, eu estou no barco, exercita a tua fé, porque o Senhor diz na palavra dele que aquele que crê em Cristo Jesus, deles correrão rios de água viva. Isso é, nós temos a presença do Espírito de Deus, nós somos em excelência, nós vamos conseguir sobressair, amém? Glória a Deus, essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Aleluia, Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, e nós cremos e tomamos posse, Senhor, que o Senhor já está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no nosso barco, que o Senhor já repreendeu o mal, que todo o mal bata em retirada em nome de Jesus. Nós descansamos em Ti, nós acreditamos em Ti, nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Mestre. Senhor Deus, obrigada, Senhor, acalma, Senhor, esse coração, repreende a tempestade, repreenda o mal, e que ela toma posse de toda alegria, de toda bonança que vai vir sobre a vida dela, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.